Mandamentos para um homem de verdade. É isso que vamos debater no vídeo de hoje. O que se esperar de um homem nessa geração? O que um homem realmente... Quais são os caminhos que um homem verdadeiro deve seguir? O que seria um homem verdadeiro? Como ele consegue crescer na sua vida seguindo esses princípios que eu vou falar agora para vocês. Bom, no livro Homens de Verdade, do Christian Philip, né, ele traz muito embasamento bíblico de quais seriam as atitudes corretas de um homem, né? E a gente tem uma visão distorcida de que um homem é aquele ser bruto, aquele ser que agressivo, né? Rústico lá de outras gerações, e isso dentro da Bíblia, na ótica bíblica, está totalmente distorcido, uma vez que o homem ele é imagem e semelhança do Senhor, não só o homem como a mulher, mas é imagem e semelhança do Senhor, né, de Deus. E como seria um homem de fato nessa perspectiva bíblica, nessa perspectiva da Bíblia, né? Então, em primeiro tópico, a gente tem que falar sobre o senhorio, né? Quando Deus atribui a Adão a missão de estar lá, cultivando, guardando, protegendo o jardim construído, o jardim do Éden, né? Deus dá a liderança a Adão. Quando Deus passa essa liderança, passa essa responsabilidade, a gente consegue trazer ensinamentos desse tópico, sendo ele o primeiro, a própria liderança, passado para Adão, ou seja, agora ele tem responsabilidades, ele tem que fazer valer essa responsabilidade, a qual foi atribuída pelo seu Senhor, né? E a gente vê, abrindo um tópico, a gente vê uma disputa de ego, porque um homem, a imagem de um homem, o ser, ele não quer ser comparado com alguém superior, não quer que haja esse superior a ele. E isso inflige diretamente o ego de alguns homens, né? Aqueles super-homens. Mas, tendo esse embasamento, a gente volta essa prática da responsabilidade senhoril. Quando Deus manda Adão nomear os animais, ele mostra isso. E esse é o primeiro passo, o primeiro e fundamental passo de um homem de verdade, ter responsabilidade. Ele não se exime da obrigação. Ele não busca fugir ou esquivar-se da sua responsabilidade. Porque ele sabe que se ele se esquivar e ele fugir ou desistir das suas responsabilidades, danos serão causados, como seria lá no jardim, como aconteceu lá no jardim, com o pecado, né, da cobra, da maçã, do pecado. Então você vê que hoje, principalmente nossa geração, talvez, e geração anteriores também, muitos homens, eles estão deixando o moral abaixar por conta realmente dessa falta de responsabilidade, querer se eximir, querer um caminho mais fácil, querer buscar brechas para pular processos e acomodar-se no meio do caminho. Então, quando você colocar na sua cabeça, girar essa chave, que você precisa dessa responsabilidade, se autorresponsabilizar pelos seus erros, pelos seus acertos e buscar crescer cada vez mais, você realmente verá esse homem com H maiúsculo no ditado popular crescendo nessa ótica, né? E quando a gente vamos adentrar nos próximos tópicos, quando Adão ele pega e tem essa responsabilidade,
vem alguns princípios norteadores que ele tem que ter bem fixado na cabeça dele. Como primeiro, ele tem que cultivar. Mateus, como é que eu cultivo / guardar, né? Então imagine ali sua família, imagine sua empresa, imagine suas habilidades. Quando você para de dar atenção, de cultivar e guardar, como é que eu paro de cultivar e guardar, né? Preservar essa família. Cara, você faz isso quando você mesmo, no seu interior, você se deixa se desviar pelos pecados do mundo. E eu não sou hipócrita de falar que isso não é um desafio para os homens, porque sim, é um desafio. Eu sou militar, veio desse mundo militar, né? E o que eu mais vejo é rotas sendo desviadas por vícios. E aqui eu entro álcool, drogas, eu entro corrupção, né? Eu entro traição como uma das principais causas de se autodesviar. E aí você cai no segundo mandamento, no segundo princípio de cultivar, preservar e guardar aquilo que lhe foi confiado, aquela família instituída para você, meu amigo. Isso vem acontecendo e isso é muito difícil. Você não vê nessa realidade do mundo hoje, da forma que ele se apresenta para nós. O que é que eu quero falar aqui? Você vai virar realmente um homem quando você dominar a si mesmo. E Provérbios deixa isso muito claro. Domine. É mais preferível dominar a si mesmo, sua mentalidade, do que dominar uma cidade, né? Talvez o rei Salomão tenha citado essa frase porque não adianta você ter um império, ter responsabilidades, mas você não saber guardar, preservar. Aquilo vai ser destruído, sairá da sua mão de maneira rápida, né? Então, talvez esse é um dos princípios mais fortes assim que a gente consegue observar. Mas quando a tentação vier, o mal vier querer sabotar, o mal vem camuflado como um bem, né? Vem camuflado como um bem. Mas quando você estiver deparado com aquela situação, se você lembrar dessas palavras e se esquivar, como talvez um lutador de boxe, né? Fazendo uma movimentação lateral, vem o pecado, esquiva e vai embora. E contra-golpeia. Né? Contra-golpeia o pecado. E a gente vem no terceiro princípio, né? A gente vem no terceiro princípio e reitero o papel da liderança aqui. Porque as ovelhas da nossa vida que nós devemos proteger, a gente entra na proteção de fato. As ovelhas da nossa vida, elas acreditam que o mundo é maravilhoso, que o mundo não tem pecados, que o mundo não tem maldade, que as pessoas são boas o tempo todo. E é nosso dever e responsabilidade não passar essa insegurança para essas pessoas que estão ao nosso redor, mas sim cuidar e proteger elas, perdão. Porque é nessa ótica que elas vão se sentir protegidas. E é um dever de um homem. É um dever. Hoje o que a gente mais vê são homens aí acomodados, só quer ficar no sofá, não estuda, não faz nada, não busca uma arte marcial não busca uma arte marcial para o próprio desenvolvimento. Isso está acabando a geração. Tenho que mencionar isso. Não consegue proteger uma mulher indefesa, não consegue mesmo se proteger. Quem dirá aos outros? Talvez uma vergonha oculta ele sinta de si mesmo.
mas é uma decisão dele. Todas as vezes que ele diz não ao seu próprio crescimento e ele negligencia todos os outros princípios que nós comentamos até aqui, princípios norteadores, né? Proteção, preservação, guarda, responsabilidade. Que tipo de homem você está sendo hoje? Você está se preocupando, você está buscando a sua melhoria da sua família, porque quando você está bem, automaticamente todos que estão em volta estão bem, certo? Esse vídeo aqui, com certeza, cabe uma parte 2, 3, mas hoje eu vou jogar esses 3 princípios para vocês refletirem. Seguem aqui o Instagram, segue aqui o canal, né? Curte, compartilha e até a próxima. Estamos juntos.